Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Charlie, você está no canal RJ Vascaíno para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, o primeiro vídeo dessa quarta-feira, e a gente vai atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. E já peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para você se inscrever. Estamos aí buscando nossos primeiros inscritos aqui no canal e a sua inscrição é muito importante para nós. E eu conto também com o seu like, que o like é importante para que o vídeo seja divulgado para mais vascaínos e para o YouTube entender que você gosta aqui do conteúdo e continuar te recomendando, beleza? Nesse vídeo aqui vamos falar da proposta que o Vasco fez por um meia uruguaio que está atuando no futebol alemão. Vamos atualizar também a situação de Fernando, de Lianco, de Lanzini e enfim... Tem algumas coisas aqui para a gente falar, para a gente atualizar, e você vai conferir tudo depois da vinheta, beleza? Vamos lá! Bom, vamos começar esse vídeo aqui atualizando as situações de jogadores que tiveram aí os nomes ventilados no Vasco da Gama, jogadores que negociaram com o Vasco da Gama, enfim, como estão essas negociações. Primeiro a gente começa falando de Lianco. O Lianco, a coisa praticamente desandou, praticamente descartada a possibilidade desse jogador vestir a camisa do Vasco. O zagueiro, inclusive, já voltou para a Inglaterra e já se reapresentou ao Southampton, onde ele começou a pré-temporada. O clube inglês foi rebaixado na Premier League na temporada passada e está fazendo aí jogo duro para liberar o jogador. Não quer liberar por empréstimo e só aceita se chegar uma proposta na casa dos 5 milhões de euros. Eu até mencionei isso no outro vídeo, né? E a minha opinião é a seguinte, eu acho o Lianco um bom zagueiro, um bom jogador. Claro que eu queria o jogador no Vasco, mas o investimento de 5 milhões de euros, eu acho que o Vasco nesse momento tem que priorizar a parte da frente. O Vasco já investiu muito dinheiro no Léo Pelé, no Capasso, no goleiro. Então ali na parte defensiva o Vasco fez contratações boas, mas na parte ofensiva só tem garotada, jogadores jovens. Então eu acho que por uns 5 milhões de euros o Vasco tem que fazer investimento de jogadores da frente. O Vasco tem que buscar ali um camisa 10 de qualidade, tem que buscar um atacante de lado de campo, enfim, alguém para resolver o problema lá na frente também. Atrás, talvez o Capasso, o Léo Pelé ali vão dar suas vaciladas, mas talvez consigam segurar ali o problema. Mas na frente o Vasco precisa de jogadores para chegar e resolver, porque do meio para frente o Vasco só tem molecada. O Vasco está jogando hoje com um atacante que tem 16 anos de idade, que é o Ryan. Um planejamento muito ruim até agora. O Vasco aí que nessa janela de transferência continua falando aí em zagueiro, jogadores do meio para trás, e desse jeito não vai funcionar. Paulo Braz tinha dito aí que eles erraram na montagem do clube. Ele disse, não, nós assumimos e continua a mesma coisa, a defesa, cara. Eu não sei o que esses caras têm com a defesa. Esquece defesa, pelo amor de Deus, e contrata jogador de frente. Vai pro ataque. Chega, eles erraram. O Paulo Braz está assumindo, não, nós erramos, né? E temos que rever aqui, vamos resolver internamente. Eu não sei o que eles resolveram internamente, que eles continuam falando da parte defensiva. O que? Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, que eles continuam falando da parte defensiva, meu Deus do céu. A gente não vê esses caras falar de atacante, de camisa 10, de jogador de lado de campo ofensivo. Os caras só falam de defesa, cara. Que planejamento é esse? Eles só sabem contratar jogadores de defesa? Tudo bem, eu não vou ser hipócrita aqui, eles acertaram na parte defensiva. Eu não vou ser hipócrita de criticar. Quando é para elogiar, eu vou elogiar, não adianta, eu não sou burro. Agora, você tá falando, como acertaram se o time tá lá embaixo? Gente, acertaram sim, tá? O time são cracassos? Não, razoável para bom.
São jogadores que dá para passar, entendeu? Dá para fazer um time, dá para botar ali para jogar sem comprometer, tá? São razoáveis para bom. Razoáveis para bom. Dá sim. Só que o que acontece? Só um time, meio time não vai resolver o problema do Vasco, filho. O Vasco está lá embaixo porque meio time não resolve. O Vasco tem meio time. O Vasco só tem defesa. Esqueceram do ataque, pô. Paulo Braga falou que erraram em priorizar só a defesa. Tudo bem, errou. Agora vamos fazer diferente, né? Vamos olhar para frente. Continua se falando de jogador de defesa, cara. Eu não entendo isso. Não dá para entender. É impressionante, cara. É impressionante. Né? Continua falando aí, contrataram um zagueiro, o Maicon foi apresentado hoje, contratou aí o volante, né, que é o Guilherme Medel, é um jogador de qualidade, mas também é da parte defensiva, também. Não vê falando de um atacante, de um jogador de ponta, a gente só vê falando, mas aí por exato assim não contrata. Mas a situação do Lianco aí praticamente descartada, né, por conta do Southampton tá fazendo um jogo duro ali. Um outro jogador que a coisa também não evoluiu e ficou muito difícil da vinda dele para o Vasco é o Fernando do Sevilha, tá? O Vasco realmente conversou com esse jogador, chegou a apresentar uma proposta financeira para o jogador, mas a negociação com o Sevilha não andou, não teve conversas com o Sevilha. Apesar do Fernando ter se animado, ter gostado da possibilidade de jogar no Vasco, ter gostado da proposta do Vasco, o volante dificilmente será contratado pelo Vasco. É a informação do Joel Silva do Lance, tá? O jogador que é ídolo e titular do Sevilha só deve sair do clube espanhol com pagamento da multa rescisória que hoje gira em torno dos 25 milhões de reais, na casa dos 5 milhões de euros aí. Então, um jogador aí de 35 anos de idade, jamais o Vasco vai fazer um investimento aí de 25 milhões de reais. Muito difícil, apesar dos caras, né, estarem errando a todo momento, mas pelo menos sabe como eles compraram o Vasco para lucrar, né? Para lucrar, eles não vão dar esse tiro no pé, né, de investir 25 milhões de reais num jogador aí de 35 anos de idade, né? Então a situação do Fernando nesse momento praticamente descartada aí. No futebol nada é impossível, mas é muito difícil disso acontecer, infelizmente, de vir um jogador aí desse nível, né, um bom jogador para o Vasco da Gama nesse momento. Vamos falar agora de Lanzini, vamos atualizar as informações aí sobre o Lanzini, informação também do Portal Lantinense, do jornalista Joel Silva. O Vasco já fez uma proposta pelo Lanzini, eu já falei para isso no vídeo anterior, mas a concorrência em cima do jogador é grande. Tem clubes da Espanha, da Turquia e Arábia Saudita que possuem maior poder econômico, né? Também monitoram a situação do jogador que está livre no mercado e o contrato dele se encerrou com o West Ham da Inglaterra. O Vasco até então já apresentou uma proposta para o jogador, mas o empresário do jogador não respondeu ainda ao Vasco, não deu uma negativa, não respondeu positivamente nem negativamente. Ele está ali, pediu para o Vasco esperar, ainda não mandou uma resposta ali, e parece que está ali cozinhando o Vasco ali, empurrando a proposta do Vasco com a barriga. E como eu já falei no vídeo anterior, acho difícil o Vasco conseguir essa contratação. Seria uma contratação excelente, porque é um jogador de primeira prateleira, mas é uma situação muito difícil de acontecer. Dito isso, o Vasco realizou uma proposta ao Schalke 04 pelo Rodrigo Zalazar, meia uruguaio, que atua lá no futebol alemão. A informação foi dada pelo portal Lancinete e confirmada também por outros veículos. A proposta que o Vasco apresentou ao Schalke 04 pelo Rodrigo Zalazar gira em torno de cerca de 3 milhões de euros, que na cotação atual dá em cerca de 16 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do meia uruguaio.
As negociações estão em andamento desde a semana passada e o Schalke 04 foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato alemão, o que facilitaria a possibilidade de acerto com um jogador. No entanto, ele tem contrato até lá 30 de julho de 2026. Por isso, o Vasco apresentou essa proposta de 3 milhões de euros, né, para tentar a liberação desse jogador. É um bom jogador, tem 23 anos de idade, eu acho que não é da mesma prateleira do Lanzini. O Lanzini eu acho mais jogador que o Zalazar, mas o Vasco precisa contratar alguém para a posição e está tentando buscar também o Rodrigo Zalazar. Essa negociação está acontecendo, né? O São Paulo também entrou na briga pelo jogador, abriu negociação com o Schalke pelo jogador, mas a informação que a gente tem é que o São Paulo não faria uma proposta de 3 milhões de euros pelo jogador, coisa que o Vasco já fez. Então, numa disputa entre Vasco e São Paulo, o Vasco já sai na frente, né? Mas depende muito também do Schalke 04 aceitar a proposta do Vasco e também do jogador querer jogar, né, no futebol sul-americano. Um cara que está jogando lá no futebol europeu, será que ele quer voltar para o futebol sul-americano agora, jogar no futebol brasileiro? Depende muito da vontade do atleta também, né? Mas a gente vai ficar aqui monitorando, aguardando aí as informações atualizar as informações quando aparecer mais informações, né? E o que nós temos aqui de concreto mesmo foi a contratação do zagueiro Maicon, né, apresentado hoje de forma oficial. O Serginho, que foi anunciado ontem, né, de forma oficial, e o Medel, que já assinou com o Vasco da Gama um contrato aí de 1 ano e meio. Então é isso, né? De negociação, de mercado da bola, janela de transferência. Essas são as informações que eu tenho nesse momento para trazer para você. Eu sei que não são as melhores informações, não são as melhores notícias, né? Que você, torcedor do Vasco, que eu também, que nós queríamos nome de mais peso, queríamos que o Vasco já tivesse avançado em negociações com jogadores que vão chegar para ser titular, mas as informações de momento são essas, infelizmente, né? Vamos ver aí, a cada dia que passa aí, os caras não demonstram aí vontade, não sei, cara, o que acontece com eles. Isso é falta de vontade ali, de querer fazer realmente um investimento ali que vai chegar, cara, se dizem que se tem tanto dinheiro assim como dizem aí as pessoas, youtubers aí, todo mundo é gente importante aí, né, ligados ao Vasco, que fala que o Vasco tem, que os rapazes aí, a parte deles tem realmente muito dinheiro. Então, se tem muito dinheiro, pelo amor de Deus, investe de pesado no Vasco, gente. Investe, para que ficar, se comprou o Vasco, para que comprou o Vasco, o futebol do Vasco, para ficar ali no meio, na zona de rebaixamento, no meio da tabela para baixo, cara. Se eu tenho um empreendimento, eu quero que esse empreendimento seja top. Parece que os caras não querem isso, cara. Parece que eles não querem isso, é impressionante. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias de hoje, tá? Dessa quarta-feira aí. E assim que saírem mais notícias, né? As notícias forem se atualizando, eu vou fazer mais vídeo aqui no canal para deixar vocês o mais atualizado possível, tá? Eu peço mais uma vez aqui, se você não é inscrito no canal, você se inscreva no canal e deixe aquele like, né? Porque o seu like, pessoal, ajuda muito aqui no canal, né? Para o YouTube divulgar esse vídeo e o meu canal aqui para outros vascaínos, né? Porque para quem está começando aqui é importantíssimo isso, né? E afinal de contas, vascaíno ajuda vascaíno. Eu conto com a força, né, da família vascaína aí. Se você também não é vascaíno e por acaso, né, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, né, nesse conteúdo, também, dá aquele like para fortalecer. Afinal de contas, nós aqui, né, a gente que assiste o YouTube, né, assiste o YouTube e etc. Então a gente sempre, quando vê um conteúdo legal, um conteúdo bacana, né? Aqui a gente fala de Vasco, mas não tem nada contra outros clubes, né? Vasco aqui, é coração, a gente fala bem de todo mundo e não tem essa de criticar time dos outros, time rival. Eu sou vascaíno, mas a amizade que eu tenho com pessoas de outros clubes é fora de série. E aqui não tem esse negócio de rivalidade só dentro de campo, e fora de campo é todo mundo amigo, né?
parentes, maridos, namoradas, e é isso aí. Saudações vascaínas, galera. Valeu, até o próximo vídeo.